A paz do Senhor, meus queridos, levei aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 8 das lições bíblicas jovens, editada pela editora CPAD, lição que nós estamos estudando no terceiro trimestre de 2023. E nesse trimestre nós estamos estudando o tema Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. Nós já passamos por 7 lições nesse terceiro trimestre e na lição de número 1 trouxe o título Introdução à Primeira Carta a Timóteo. Na lição de número 2, O Problema dos Falsos Mestres. Na lição de número 3, Instruções a respeito da oração. Na lição de número 4, Instruções para as mulheres. Na lição de número 5, Instruções para os pastores. Na lição de número 6, Qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Na lição de número 7, Instruções sobre o comportamento na igreja. E na próxima semana, ou no próximo domingo, no dia 20 de agosto de 2023, estaremos estudando a lição de número 8, que vai trazer o título Respeito às Pessoas e o Cuidado com as Viúvas. O texto principal nos diz: segues a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Resumo da lição. O líder tem o dever de ensinar a todos na igreja, inclusive aos mais velhos. E o texto bíblico está registrado em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 ao versículo 16, que nos diz: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como irmãs em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E, além disto, aprendam também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paraloíras e curiosas, falando o que não convém. Quero, porém, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que possam sustentar as que deveras são viúvas. Introdução. O texto bíblico desta lição fala do tratamento adequado que o jovem pastor deveria dispensar a todas as pessoas da igreja, de idades distintas e de ambos os sexos, especialmente as viúvas
e nos desafia a refletir sobre nossos deveres familiares, sinal essencial de nossa fé. O primeiro tópico traz o título O Padrão Familiar. No primeiro subtópico, os anciãos. No segundo subtópico, os jovens. No terceiro subtópico, as mulheres idosas. No segundo tópico, traz o título Relacionamento com as moças. Primeiro subtópico, em toda pureza. No segundo subtópico, pureza em tudo. No terceiro subtópico, ninhos na cabeça. Terceiro tópico, mandamento às viúvas. Primeiro subtópico, verdadeiramente viúvas. Segundo subtópico, o cuidado das viúvas. Terceiro subtópico, viúvas mais novas. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 8, que está trazendo o título O Respeito às Pessoas e o Cuidado com as Viúvas, está baseado em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de 1 a 6, que foi baseado esse tema dessa lição. O capítulo 5 de 1 Timóteo mostra-nos como o enviado de Paulo a Éfeso deveria não apenas organizar o ministério local, sendo um pastor supervisor, como também exercer efetivo pastoreio da igreja estabelecida na principal cidade da Ásia Menor. O contato com os crentes de todas as idades no dia a dia da igreja exigia de Timóteo cuidados específicos, como um santo homem de Deus. Apesar de jovem na cidade, Timóteo precisaria demonstrar maturidade suficiente para relacionar-se com todos, com amor, sabedoria, dedicação e respeito. Esse é um grande desafio para todo pastor, cujo ministério não se resume apenas ao púlpito onde prega, mas também à convivência diária com os irmãos, atendendo-os sempre conforme a realidade vivida por cada um. Todo pastor precisa ter habilidade para administrar o corpo eclesiástico. A expressão de dons no ambiente do culto não é o suficiente. A formação familiar. O pastorado não é uma profissão. Não se trata de uma técnica que se aprende numa faculdade. Embora a formação teológica seja importante, não é suficiente. Ser pastor é um dom recebido de Deus, por alguém cuja vida ele trabalha de forma a prepará-lo adequadamente para o pleno exercício da missão. O ambiente da família é, sem dúvida alguma, um espaço vital nesse processo de preparação. Às vezes, desprezamos aspectos simples de nossa vida, como, por exemplo, a convivência familiar, imaginando que nossa realização pessoal terá por fator determinante o preparo intelectual. Embora importante, o estudo teórico não tem a força necessária de preparar-nos emocionalmente para enfrentarmos os grandes desafios, como é o caso dos diversos tipos de relacionamentos nos diferentes espaços da vida. Seja no ambiente universitário, empresarial, seja no eclesiástico, a formação que tivemos em família será fundamental para orientar-nos e sustentar-nos em nossos relacionamentos interpessoais. Certamente Timóteo não imaginaria que a sua vida seria revisitada agora em Éfeso, enquanto ele pastoreava a igreja. Paulo dá ao jovem, como diretriz para a sua vivência pastoral, o padrão do relacionamento familiar. Os velhos deveriam ser tratados como a pais, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, ou a irmã, pai, mãe e irmã. No ambiente familiar do lar de Timóteo, residiam princípios e valores que poderiam ter. No ambiente familiar do lar de Timóteo, residiam princípios e valores que teriam relevância
no exercício do seu ministério em Éfeso. Se o jovem auxiliar de Paulo não tivesse tido uma vida equilibrada em família, que padrão teria agora para servir de referência para a sua conduta pastoral? Isso nos ensina o quanto é importante viver cada etapa da vida com paciência e dedicação, cumprindo nosso papel em todas elas e tirando as melhores lições possíveis. Afeto e espiritualidade. Não é apenas a visão do ministério pastoral como uma profissão que é um problema nesses tempos modernos. O exercício dele com esses viés, ainda que se negando a sua profissionalização, também é um aspecto trágico da vida religiosa de nossos tempos. John Piper em autocrítica expõe essa triste realidade. Nós, pastores, estamos sendo massacrados pela profissionalização do ministério pastoral. A mentalidade do profissional não é a mentalidade do profeta. Não é a mentalidade do escravo de Cristo. O profissionalismo não tem nada que ver com a essência e o cerne do ministério cristão. Quanto mais profissionais desejamos ser, mais morte espiritual deixaremos em nosso rastro. Pois não existe a versão profissional do tornar-se como criança, conforme Jesus mencionou em Mateus capítulo 18, versículo 3. Não existe compassividade profissional, conforme Paulo mencionou em Efésios capítulo 4, versículo 32. Não existem anseios profissionais por Deus, conforme registra Salmos 42, verso 1. A profissionalização retira não apenas a espiritualidade, como também o afeto. E o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, dos versículos 1 a 16, ensina-nos o quanto o ministério pastoral exige não apenas espiritualidade, mas também um considerável nível de afeto. As pessoas, em geral, querem atenção, querem ser ouvidas e respeitadas na sua individualidade. Um pastor muito espiritual no púlpito e extremamente indiferente ou grosseiro no trato com as pessoas no dia a dia pode ser um desastre. Ele pode criar uma igreja espiritualmente doente, que não compreende o paradoxo de ter um homem que aparenta tanta espiritualidade e ao mesmo tempo é tão insensível. Na verdade, é preciso repensar o caráter dessa espiritualidade. Jesus exerceu o seu ministério demonstrando profunda compaixão às multidões e às pessoas individualmente, conforme nós vemos esse registro em Mateus capítulo 9, versículo 36, Mateus capítulo 20, versículo 34 e Marcos capítulo 1, versículo 41. Paulo expressou profunda ternura aos irmãos e aos seus cooperadores por diversas vezes. Chegou a dizer aos coríntios que, embora o amassem menos, ele amava-os ainda mais, conforme nós vemos esse registro em 2 Coríntios capítulo 15, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Timóteo deveria seguir o seu exemplo e exercitar o seu dom, que recebera por profecia com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Cuidando bem das pessoas, mesmo que no momento de repreensão, aliás, é exatamente de repreensão que o texto está tratando. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os com a paz, aos jovens como a irmãos, e às mulheres idosas como a mãe, às moças como a irmãs, em toda a pureza. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2. A orientação, portanto, estava voltada para o exercício do ensino e da disciplina. Para isso, Timóteo precisaria estar pronto, tanto espiritual como emocionalmente.
com um satisfatório nível de afeto, o que, como já afirmado anteriormente, remetia ao ambiente que ele tivera em família. E sabemos que era bom pelo testemunho da sua mãe, Eunice, e da sua avó, Lloyd, que se dedicaram a ensiná-lo desde a sua infância, conforme Paulo menciona em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Não podemos desconsiderar a nutrição efetiva que Paulo recebeu de Timóteo e que o apóstolo tratava como amado filho, conforme nós temos esse registro em 2 Timóteo capítulo 1 e 2. Felizes os que têm famílias estruturadas, cujos pais dedicam-se aos filhos, nutrindo-os efetivamente. Devem ser valorizados e reconhecidos quando alcançam sucesso na vida em todas e quaisquer área. De igual modo, é extremamente valioso quando se tem líderes como Paulo, que sabe expressar os seus sentimentos de amor e afeição, o que precisa ser recíproco, como ocorria com Timóteo, que tratava o apóstolo como a um pai. Filipenses capítulo 2, versículo 22. Como já frisado, o êxito de Timóteo em Éfeso dependeria não apenas da sua espiritualidade, como também da estrutura afetivo-emocional forjada no seu lar, pela dedicação da sua família. A isso podemos somar, como já assinalado, o edificante relacionamento que ele teve com Paulo. Aos que sofrem algum tipo de agressão ou abandono, precisamos enfatizar sempre: Deus é poderoso para sarar nossas feridas e restaurar nosso sentimento, a fim de que estejamos preparados para ter um relacionamento correto com todas as pessoas, sejam essas idosas, sejam jovens, nos mais diversos âmbitos de convivência, inclusive na igreja onde congregamos. O padrão familiar, o ancião. Em outros textos neotestamentário, como por exemplo em Atos capítulo 20, versículo 17, o termo ancião diz respeito ao ofício de presbítero, que era o nome dado aos dirigentes ou pastores das igrejas locais. Tito capítulo 1, versículo 5. Acontece que ancião significa homem idoso, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1. Isso, inclusive, se confirma pelo fato de que, no versículo seguinte, no capítulo 5, versículo 2, o mesmo vocábulo aparece na sua forma feminina, referindo-se a mulheres idosas. Timóteo tinha o dever de ensinar e repreender todos na igreja, inclusive os mais velhos. Contudo, ele agia adequadamente segundo cada faixa etária, e o respeito era a grande baliza, como afirma Hans Burke. Toda exortação que busca atingir o coração errará o alvo se não partir de um grande respeito, de uma profunda consideração perante o caráter único da condição do outro como criatura. Antes violentará, esmagará o outro, constrangendo-o ou escravizando-o em vez de libertá-lo. No texto em estudo, a questão posta em especialmente relacionada à idade de Timóteo, que era jovem para o padrão da época, tinha entre os seus 30 e 35 anos. Assim, o nível de relacionamento tinha que considerar a sua condição pessoal. Daí que, em relação aos velhos, deveria portar-se como um filho. Os homens idosos não poderiam ser repreendidos asperamente ou com dureza no falar. Paulo refere-se à abordagem e principalmente ao tom de voz a ser empregado no momento da repreensão. Timóteo deveria dirigir-se aos anciãos como um filho dirige-se ao pai, isto é, com o devido respeito, usando palavras adequadas para a transmissão
da repreensão. Ele não deveria ser rude em impor a sua autoridade mediante expressões ásperas. Não havia impedimento algum para a repreensão dos homens idosos, conquanto se observasse a maneira correta de fazê-lo. Hans Burke observa que o texto em exame considera que não é importante apenas o que é dito, mas como é dito. Qual é a atitude em relação àquele a quem precisa ser dito algo? E acrescenta: quantas palavras não são bem recebidas por serem ditas de cima para baixo, de muito longe, ou passando do lado e por cima das pessoas sem atingir o coração. Como é apropriada a formulação falar ao coração de alguém? Quando realmente se fala ao coração, pode-se também falar à consciência. Quem fala ao coração é franco e livre, mas isso está em perigo e traz perigos na vulnerável proximidade humana. Por essa razão, é preciso interpelar cada idade e cada geração com exortações específicas. O resumo de tudo, portanto, é que Timóteo poderia e deveria repreender a todos, independentemente de idade. A forma de fazê-lo, contudo, deveria ser sempre respeitosa. Os jovens. Observa-se que Timóteo deveria sempre estar pautado na humildade quanto ao exercício do seu ministério pastoral. No caso dos jovens, poderia esperar-se que Timóteo pudesse valer-se da sua condição de pastor para impor sobre eles a sua autoridade. Não era isso, contudo, que ele deveria fazer. A sua autoridade deveria, sim, ser exercida, mas tratando os jovens como a irmãos, ou seja, de igual para igual. Está claro que a autoridade deveria ser igualmente exercida. A questão era a forma de fazê-lo e como fazer. É claro que isso não significa renunciar ou excluir o exercício da autoridade por parte daquele que administra a administração, como bem enfatiza William Wittsky. Pela expressão de Paulo no versículo 12 de 1 Timóteo, capítulo 4, é possível inferir que alguns da igreja estivessem desprezando-o em função da idade. Isso poderia vir, inclusive, de alguns dentre os jovens. Timóteo deveria ser respeitoso, porém firme, repreendendo também os jovens, a despeito de eventual resistência. Se isso era possível no primeiro século, ainda mais hoje em dia, em que vivemos numa geração marcada por uma extrema rejeição a todo tipo de repreensão. Em parte, isso tem sido observado também em algumas igrejas. Aceitar a correção torna-nos sábios, mas rejeitá-la impõe graves prejuízos à alma, conforme Provérbios menciona no capítulo 8, versículo 33, capítulo 15, versículos 31 a 33. O profeta Jeremias escreveu que bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, em Lamentações, capítulo 3, versículo 27. Isso importa em obediência e sujeição a todos quantos são autoridades sobre ele. Como nos ensina Paulo, não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Se Timóteo poderia e deveria repreender os idosos sempre que necessário, quanto mais aos jovens. Mais uma vez, contudo, ele precisaria observar um padrão adequado e o parâmetro em função da sua idade para o relacionamento entre irmãos. A efetividade deveria estar presente na transmissão da repreensão. Assim, Timóteo evitaria qualquer distanciamento ou indiferença na sua conduta. Afinal, ali estava um pastor que também era jovem. As mulheres idosas. Pelas informações contidas em Atos e nas cartas de Paulo a Timóteo,
Eunice foi uma mãe extraordinária. Como já assinalado, ela e Loide, a avó de Timóteo, havia lhe ensinado muito bem desde a mais tenra infância. A educação do jovem auxiliar de Paulo influenciou em toda a sua vida. Agora, mais uma vez, estaria presente para ajudá-lo no exercício pastoral. A referência de cuidado com as mulheres idosas seria a própria mãe de Timóteo, assim como deveria e deve ser o relacionamento geral entre filhos e mãe em nossos dias. O trato com as mulheres idosas deveria ser pautado no mesmo respeito e afeto que se deve devotar às mães. Nenhum filho deve dirigir-se à sua mãe com arrogância ou dureza, mesmo que ela tenha cometido algum erro. Deve devotar-lhe profundo respeito, dirigindo-lhe palavras brandas. Assim deveria ser a conduta de Timóteo como pastor. O exemplo de Timóteo como líder espiritual que era, deveria ser observado pelos crentes de Éfeso, conforme nós vemos em Efésios capítulo 4, versículo 12. E serve-nos de inspiração para todas as áreas da vida. Honrar os idosos é mandamento divino para todos nós. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versículo 32. O relacionamento com as moças. Há uma nota específica de Paulo quando se refere ao padrão de relacionamento que Timóteo deveria ter com as moças por ocasião da repreensão pessoal. Ele usa o substantivo grego hagnia, que é pureza no sentido de exclusão de toda a impureza de espírito, modo ou ato. Segundo Charles Winston, sua escolha do termo grego refere-se muitas vezes à pureza ritual, como a lavagens dos instrumentos do templo e reserva deles para uso especial. Mas aqui ele, Paulo, tem inocente em mente. O relacionamento que o homem cultiva com sua irmã é diferente de qualquer outro relacionamento dele. Ele permanece ciente e feminilidade dela. Ele permanece ciente da feminilidade dela, porém, sem o mais leve indício de sexualidade. Esse ministério maduro esperava que Timóteo e todos que seguissem seus passos cultivasse esse mesmo relacionamento inocente, sem malícia com as mulheres. Em função desse elevado padrão de pureza que a expressão grega representa, concluímos que, ao verificar-se qualquer pensamento ou sentimento que desborde desse estado de inocência, o ministro e qualquer outro cristão deve buscar em oração a purificação pelo sangue de Jesus. Isso, por vezes, deverá acontecer mesmo em pensamento instantaneamente, a fim de que a inclinação não ganhe força. A condição de solteiro de Paulo e Timóteo. Podemos imaginar o grande desafio que homens como Paulo e Timóteo enfrentaram diante da vocação que receberam. Permanecer solteiro não era um dogma, mas, como diz o próprio apóstolo, era um dom específico dado por Deus, sem nenhuma aplicação geral, conforme ele fala em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. Até porque a recomendação comum aos presbíteros e diáconos era exatamente em sentido distinto, que fossem casados, conforme nos registra 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e 12. Quando se trata da repreensão às moças, Paulo acrescenta, em toda a pureza. O apóstolo está prevenindo Timóteo das inclinações sexuais que este poderia ter tanto por conta da sua idade quanto pela sua condição de solteiro.
Não há espaço algum na palavra de Deus para a hipocrisia ou para a negativa de nossa condição humana ou da inclinação pecaminosa de nossa natureza caída. O segredo é vigiar sempre, conforme nos ministra Mateus capítulo 26, versículo 41. Pureza em tudo. O jovem pastor precisava dirigir a igreja e lidar com pessoas de ambos os sexos e de todas as idades, incluindo moças. Nesses contatos pessoais, ele precisava ser vigilante para não ser atacado por pensamentos ou sentimentos lascívos e muito menos descambar para atitudes impuras que poderiam afetar a sua vida espiritual e o seu ministério. A expressão em toda a pureza indica-nos a necessidade de sermos puros nos pensamentos, no olhar, no falar e no agir. No contato com pessoas do sexo oposto, precisamos rejeitar desde os pensamentos pecaminosos, confessando-os a Deus em nossos íntimos e abandonando-os definitivamente. Para isso, é fundamental que enchemos nossa mente de coisas boas, de coisas puras, conforme Tiago nos menciona no capítulo 4, versículo 8. Ninhos na cabeça. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Nenhum de nós está livre de ter pensamentos impuros, mas todos podemos refutar tais pensamentos e não os cultivar em nossa mente para que não germinem e produzam os seus frutos, que nunca serão bons. Cultivamos maus pensamentos quando os alimentamos com objetos ou de nossos desejos, seja em atitude apenas mental, seja abrindo os canais de audição ou da visão para recebermos impulsos externos. Música e filmes com conteúdo pornográficos contribuem muito para que pensamentos e desejos impuros sejam alimentados e cresçam dentro de nós. Isso nos levará a trágicas consequências. O processo de tentação, concupiscência e pecado. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, a concupiscência concebido dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Quando as tragédias acontecem, é muito comum assustar-se com a vileza do pecado e as suas consequências. Como os atos pecaminosos estão, por vezes, longe do início e do desenvolvimento do processo de cultivo da concupiscência, ainda é possível que não se compreenda como atitudes aparentemente inofensivas, daquelas que não têm nada a ver, contribuíram para um desfecho tão terrível, com muitos danos, alguns deles irreparáveis. Assim, se quisermos viver em toda a pureza, precisamos analisar o que temos lido, visto e ouvido. Vive-se tempos de absurda exposição do sexo. Séries ou filmes com classificações etárias para 16 anos trazem conteúdo sexual intenso. Na verdade, quaisquer obra audiovisual liberada para 12 anos pode ter cenas com insinuação sexual. Segundo a classificação indicativa estabelecida pelo Ministério da Justiça, são admitidos para a faixa etária dos 12 anos conteúdos que apresentam: primeiro, apelo sexual através de cenas que apresentem diálogos estimulantes, manifestações de desejo ou provocações de caráter sexual, sexualização. Atende, seja pela valorização imagética de alguma característica física ou alguma qualidade sexual do indivíduo. Segundo, carícia sexual através de cenas em que personagens se acariciam e
sexualização está presente, mas a ação não resulta em relação sexual. Terceiro, insinuação sexual, quando é possível deduzir por meio de diálogos, imagens ou contextos que a relação ocorreu ou ocorrerá sem que seja possível visualizar o ato sexual. Quarto, linguagem chula. Quinto, linguagem de conteúdo sexual. Sexto, masturbação. Cena não explícita de masturbação individual. Sétimo, nudez velada. Nudez sem a apresentação de nus frontais, pênis, vagina, de seios ou de nádegas, ou seja, em que as partes íntimas dos indivíduos não são apresentadas desde que haja um contexto sexual. E oitavo, simulação de sexo, imagens ou sons em que seja apresentados quaisquer tipos de relação sexual de forma farsesca, sem que seja contemplado o ato sexual em si. Situações em que os personagens encenam o ato sexual. Esses critérios são para a faixa etária de 12 anos. O que dizer, então, das faixas etárias acima? Podemos considerar que seja pura uma cena que insinua a prática do sexo? Claro que não. Precisa repensar, portanto, se nosso comportamento como cristão está de acordo com a recomendação da palavra de Deus, que requer de nós pureza em tudo, conforme nos assevera Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nos Salmos 101, versos de número 3, diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. O pecado é uma tragédia. Por isso precisamos viver em vigilância, evitando todo o ambiente de tentação. Não é sábio viver uma falsa espiritualidade, negando nossas próprias fraquezas. O segredo é vivermos na dependência de Deus. Mandamentos às viúvas. Na opinião de alguns estudiosos, havia na igreja dos primeiros séculos uma espécie de ordem de viúvas, como um ministério específico, que consistia na inscrição de viúvas idosas que faziam voto de dedicar-se exclusivamente a Deus, servindo na igreja. Em contrapartida, eram inscritas para serem sustentadas. O texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículos de 1 a 16, no entanto, não nos permite concluir que havia essa organização formal em torno de um ministério das viúvas, embora fique claro que havia sim um rol específico das que seriam alvo da ajuda material ou financeira da igreja. Essas são chamadas de verdadeiramente viúvas. Tinham que ter, no mínimo, 60 anos de idade, não ter família e ter um largo testemunho de boas obras, conforme ele nos registra no capítulo 5, versículo 4 a 10. Os cuidados das viúvas. Havia um controle das viúvas que eram realmente dignas do auxílio da igreja. O texto paulino fala em inscrição, seguindo alguns critérios. Primeiro, responsabilidade da família. As viúvas que tivessem filhos ou netos deveriam ser assistidas por eles. Paulo enfatiza a necessidade de a piedade ser exercida primeiro dentro de casa, para que a própria família, porque isto é bom e agradável diante de Deus, conforme está registrado no 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Está aí, portanto, a vontade de Deus para esse assunto de tanto apelo público. A família deve ser concitada a cumprir o seu papel. A Bíblia não abandona nenhum sistema político ou ideológico, mas é fato que reprova mais alguns do que outros. Do texto em estudo, podemos extrair uma clara refutação do socialismo
que nega as responsabilidades pessoais do indivíduo e das suas famílias, procurando criar um sistema de dependência do Estado, um paternalismo doentio. Segundo, idade. Paulo faz um recorte de idade, indicando que não deveria ser inscritas viúvas com menos de 60 anos. A idade era um dos requisitos a ser conjugado com os demais. Ele certamente considerava os fatores próprios da época, como a natureza do trabalho da mulher e as dificuldades que ela poderia ter para atender ao seu sustento na condição de viúva sem filhos. Além disso, poderia indicar a improbabilidade de um novo casamento. Terceiro, testemunho pessoal. A viúva deveria ser piedosa e temente a Deus, perseverando de noite e de dia em rogos e orações. Ela não deveria, portanto, ter atitude de reclamação ou exigência em relação às viúvas que viviam em deleites ou prazeres. O apóstolo refuta ou reputa como espiritualmente mortas. A viúva tinha que ter sido mulher de um só marido. Isso ressalta a dignidade da viuvez, especialmente como oportunidade de maior dedicação ao Senhor. Contudo, não é interpretado como uma proibição inflexível para um novo casamento. Diz respeito, sobretudo, à conduta de inteira fidelidade conjugal. Além disso, a viúva deveria ter se dedicado à prática de boas obras, criado os filhos, recebido e atendido bem as pessoas na sua casa, dedicando-se a práticas serviçais, humildes, como lavar os pés aos santos e socorrido aos aflitos, conforme registra no capítulo 5, versículo 9 e 10. Viúvas mais novas. As viúvas mais novas não deveriam ser admitidas no serviço de atendimento social da igreja, porque quando se tornavam levianas contra Cristo, queriam casar-se. O texto indica que algumas delas, que provavelmente decidiram permanecer viúvas e dedicar-se a Deus, rompiam o compromisso e adotavam um comportamento incompatível para qualquer mulher cristã. Viviam ociosas de casa em casa, como fofoqueiras, importando-se com a vida dos outros. Verdadeiras transmissoras de maledicências. Mais do que isso, a expressão contida no versículo 11, quando se tornam levianas contra Cristo, tem o sentido de quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo. É mencionado na Nova Almeida Atualizada. Ou quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, na Nova Versão Internacional. Em situações assim, tais viúvas decidiam casar-se depois de terem feito o compromisso de dedicarem-se a Deus, o que a igreja do primeiro século tinha na mais elevada conta, assim como faziam os judeus. Gordon Fee entende que não se trata apenas da decisão de um novo casamento, mas sim de um casamento que leva a mulher a perder a fé em Cristo. Ou seja, não seria um casamento no Senhor, como o apóstolo prescrevera na carta aos Coríntios. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Assim, entende que, na carta a Timóteo, Paulo referia-se a casos em que o desejo sensual da viúva é mais importante do que a sua fé no Senhor, a ponto de ela casar-se com um incrédulo a fim de satisfazer esse desejo.
Para evitar isso, Paulo recomenda às viúvas mais novas, na Nova Almeida Atualizada, o equivalente à expressão moças, no capítulo 5, versículo 14, que se casassem, gerassem filhos e cuidassem das suas próprias casas, fugindo de todo mau testemunho. Mais uma vez, portanto, Paulo estimula e honra a constituição da família, falando do valor do matrimônio e do sublime papel da mulher de esposa e mãe cuidadosa, que se dedica ao lar. A sociedade atual despreza esse modelo de mulher. Fala-se hoje muito no empoderamento da mulher, o que equivale, na outra ponta, o enfraquecimento da família. De que adianta a mulher vencer fora de casa se a sua família ficar desassistida e cair em derrota? Conservadorismo. Nos últimos anos, a Igreja Evangélica Brasileira tem falado muito em conservadorismo. Só que, em grande parte, isso tem ficado apenas no âmbito público. Uma pauta política que não reflete a realidade de muitos nos lares evangélicos, desde pais onde o casamento tem se enfraquecido e a maternidade tem sido flagrantemente rejeitada, e às vezes até em nome de Deus. Quando lhes é perguntado se querem ou não filhos, não é incomum ouvir de recém-casados a resposta: Deus me livre! A questão não é quantos filhos o casal vai ter, ou mesmo se terá ou não filhos. A questão é: precisamos buscar a vontade de Deus e estar disposto a vivê-la, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Somente Ele sabe o que é melhor para nós e para a sua igreja, incluindo o cumprimento de nosso papel de influenciar este mundo e alcançá-lo com o Evangelho. Voltando para a lição, a conclusão nos diz assim: as palavras de Deus é completa. Ela tem lições para todas as áreas de nossa vida. Vimos hoje como é importante ter relacionamentos saudáveis em família, para que nos sirvam de padrão inspirativo na igreja e em outras áreas de nossa vida. Vimos também que um sinal vital da verdadeira espiritualidade é a mesma como cuidamos de nossos familiares, especialmente nossos pais e avós, em suas necessidades. Então, meus queridos, esse aqui então foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas Jobs, lição de número 8, que trouxe o título O Respeito às Pessoas e o Cuidado com as Viúvas. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, retornaremos aqui para deixar aqui o subsídio da lição de número 9, que vai estar trazendo o título Conselhos de Paulo a Timóteo. Então, que Deus e Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.